vamos lá. Vou cantar para vocês agora uma música que recebida por mim há muitos anos, chamada Aldeia Arco-Íris, que conta um pouco da minha história. Lá da aldeia que eu venho, o povo está sempre em festa. Lá da aldeia que eu venho, a luz do amor se manifesta. Canta, canta e dança ao redor do fogo. Canta, canta e dança no reino da floresta. Canta, canta e dança ao redor do fogo. Canta, canta e dança no reino da floresta. E agora eu vou contar pra vocês o que é que tem. Tem cigana e tem caboclo, tem bruxa e tem pajé, tem sereia encantada e curandeiro de rapé. É uma festa linda. É uma festa do amor, de sol, lua e estrela. É o voar do beija-flor que encanta a nossa aldeia. É a festa do amor, de sol, lua e estrela. É o voar do beija-flor que encanta a nossa aldeia. Aldeia Arco-Íris, terreiro do Criador. Aldeia Arco-Íris, o reinado do amor. Sejam bem-vindos ao nosso programa Reconectar, segunda edição do programa. O Sérgio Cristal Solar veio no primeiro e depois ele foi viajar, foi andar pelo mundo, que eu estava acompanhando nas redes sociais, e agora ele voltou aqui para continuar aquele papo muito legal que a gente estava tendo. Sérgio, seja bem-vindo de novo, meu irmão das estrelas. Com certeza, é uma maravilha, uma grande oportunidade, uma grande alegria estar aqui com vocês, com você de novo nessa nave, né? E hoje vamos decolar com mais conhecimento, trazendo ciência, arte, espiritualidade e trazendo também uma permissão de compartilhamento e do conhecimento de uma história, de parte de uma história que foi oculta, e é o momento de nós podermos compartilhar com todos os ouvintes e toda a humanidade. Então hoje nós temos uma responsabilidade muito grande aqui, minha irmã das estrelas, que é trazer certos acontecimentos, né, da nossa história que foram esquecidos e que a gente precisa, para o despertar da consciência da humanidade, estar compartilhando esses conhecimentos nesse momento. Muito bem, vou pedir para você de casa abrir bem a sua mente, para não ficar apavorado, porque a primeira vez que eu ouvi a história, eu fiquei assim, eu nem sei dizer qual a emoção que veio com muita força, mas nossa, que demais, é isso mesmo, porque de resto eu não conseguia mais acreditar em nada, né? Eu pensava, meu Deus, se é só isso não tem graça. E aí eu nessa busca, né, de tentar me reconectar com quem a Ju é de verdade, e eu vinha buscando isso. E aí quando né, tive não é sorte, a bênção, né? A bênção de conhecer a Jana primeiro, né? Depois veio o Sérgio, e agora a gente está nesse caminhar de muita descoberta, de muita reconexão. E eu falei, o Sérgio precisa voltar, precisa ter um programa aqui na Chante com a gente para falar disso, porque isso é autolibertação, olha para dentro, autoconhecimento, e ajuda a curar muitas dores, e eu digo que não só as nossas, mas de toda a nossa ancestralidade, né, Sérgio? Exatamente. Quando a gente conhece a nós mesmos, nós conhecemos ao universo e aos deuses, né? Sim. E tudo está dentro, né? Então é muito importante que a gente busque essa conexão, porque isso é um nível de cura onde a gente se desprograma de muitas coisas que a gente busca fora,
por conta do que falta dentro. Né? Sim. Então, o único caminho que te preenche daquilo que é essencial e fundamental para o nosso crescimento espiritual. E quando a gente fala espiritual, nós estamos falando da vida, da natureza, do corpo, né? Porque toda a criação é sagrada. Né? Então, aonde que nós começamos essa navegação? Eu ia perguntar onde nós paramos a nossa última conversa. Exatamente. Porque na última conversa, a gente falou de muita coisa linda, muita coisa triste também, né? Porque ali teve a desconexão. E, Sérgio, eu vou deixar com você. Daí, você é o comandante da nave, né? Dessa nave. Sou só curiosa. Então, nós vamos falar sobre a origem da humanidade, no que concerne a um lapso de conhecimento, né? No que diz respeito a todas as linhas de antropologia que falam desse grande salto de consciência, onde o Homo sapiens sapiens, né, começou a se organizar em tribos, desenvolveu a linguagem escrita, desenvolveu os instrumentos, começou a viver em tribos, né, e aí começou a desenvolver a mente racional, o neocórtex, né. Então, existe um lapso, um intervalo, um espaço, né, desse desenvolvimento da história da humanidade que foi perdido e precisa ser resgatado. E isso remete a um fato que a muitos assusta, mas é o momento de nós recordarmos, que é a interferência benéfica de seres das estrelas aqui na nossa evolução planetária. Então, isso remete à Era Lemuriana e à Era Atlante, como nós havíamos falado no primeiro podcast. Quem ainda não assistiu, pode assistir o primeiro, que é agora uma continuidade aqui, né, do nosso programa. Né? Vou até deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir o primeiro podcast, para poder seguir essa ordem, né? Para não chegar aqui e falar, meu Deus, o que eles estão falando? Aí lá tem o início de tudo, a origem. Então foi na Era Lemuriana que nós tivemos aqui na Terra a evolução, o desenvolvimento máximo, o ápice do desenvolvimento filogenético enquanto espécie do Homo sapiens. E aí que chegou num ponto desse desenvolvimento biológico que ele já estava preparado para que almas de outras esferas pudessem aqui experienciar a vida biológica na Terra. Então, é na Era Lemuriana que nós começamos a ter a permissão de receber almas estelares vindas de outros planos de consciência para experienciar o que é encarnação aqui na Terra. Essa é a própria origem da humanidade. Mas para que isso acontecesse, né, aí vieram estelares, seres de outras constelações, de outros planetas, de outras estrelas, trazendo a sua tecnologia, trazendo seus estudos no que concerne a engenharia genética, no que concerne a própria física quântica, no que concerne a tecnologia dos cristais, e com todo esse conhecimento vieram estudar aqui essas raças, para poder inserir o que nós chamamos de DNA Adam-Kadmon, a raça adâmica, a humanidade terrestre, porque nós temos humanos em muitas outras estrelas, sabia disso? Não, essa eu não tinha chegado nessa parte de estudo, eu preciso estudar muito ainda. Como vocês podem ver, né, aqui a ser estelar tem que estudar muito, mas que interessante, muito interessante. Isso. Então, Sérgio, é bom a gente também abrir aqui um parêntese e falar que reencarnação é algo que muitas religiões não acreditam e acham que não somos dignos, né? Eu cresci na Igreja Católica, a Igreja Católica não acredita em reencarnação, mas eu sabia que tinha algo mais do que era ensinado lá. Falava, não é possível, né? Lembro de algumas coisas, como que não tem algo mais? Então, reencarnação, ele muitas pessoas têm receio até de falar disso. Isso a gente vai abrir um outro podcast no outro dia para falar sobre reencarnação. Eu acho que é fundamental. Porque eu acho que é aí que começa tudo, que começa toda a história de reencarnar. Por que que reencarna? O que que é essa reencarnação? Como eu me tornar um ser melhor para eu não voltar pior na próxima vida? Não é? Essa intenção, a gente reencarna para evoluir. Exato. Não é? Exatamente. Então a origem, né, do ciclo de reencarnação, da roda de Sansara, dos véus da ilusão, remetem a toda essa história que a gente vai dando uma sequência. Eu vou dar uma pincelada. A gente volta para fazer outro programa, mas a gente vai pincelar sobre isso hoje. Ainda bem que ele é muito bom assim, pontuar, porque senão eu ia ficar na reencarnação aqui, ó, umas 3 horas. Mas continua, Sérgio. Então, na Era Lemuriana a gente tem essa primeira experiência de seres estelares que vêm na Terra. Então, na Era Lemuriana a gente tem essa primeira experiência de
seres estelares que vêm na Terra, semear esse DNA Adam Kadmon nos primatas que estavam evoluindo filogeneticamente, e nós abrimos então a experiência do ser humano terrestre, a própria origem da humanidade. Tá? Isso remete a muitos milhares de anos, né? E aí, com a evolução desses lemurianos, então, essa primeira humanidade terrestre... Então, Lemúria, perdão por interromper, Lemúria é a primeira civilização. Exatamente. Lemúria é a primeira civilização estelar que pisou na Terra. Isso. Então, guardem este nome, Lemurianos e Lemúria, porque a gente às vezes vê na internet, Lemúria, as pessoas começam a pensar, mas quem são esses? São alienígenas, meu Deus, vieram para nos matar. Não. Isso realmente as pessoas... Eu já ouvi gente comentando. Até eu, quando não tinha conhecimento, né? Sim. Então, Lemúria, os primeiros seres estelares que pisaram na Terra. Isso. Foi a primeira comunidade galáctica. É preciso que isso fique claro, né? Então, a primeira comunidade galáctica que nós tivemos, né, de seres estelares aqui, vindo estudar o DNA desses primatas que estavam evoluindo para semear a possibilidade de almas estelares encarnarem nesses corpos e passarem aqui por um processo de evolução, né, como um humano terrestre, foi na era lemuriana. Lemúria era um continente, né, que fica hoje submerso no Oceano Pacífico. A gente já vai compartilhar um pouco dessa história. Então, com o avanço da raça lemuriana, nós temos os seus descendentes, que são os Atlantes. Aí, Atlântida, ela já ficava no que hoje é conhecido como Oceano Atlântico. Foi ali que ela submergiu. A Atlântida é mais falado, se ouve, né, falar mais de Atlântida. Então, Lemúria é o berço da humanidade. É onde realmente a experiência humana começa a acontecer e a própria raça adâmica, crística, né, começa a evoluir a sua experiência aqui na Terra. Os Atlantes, quando do início da Era Atlante, nós já estávamos com uma tecnologia com base em cristal. Pensa que na época não existia eletricidade. Toda a tecnologia, e por isso que a gente fica às vezes, né, muito surpreso com o tamanho dos monumentos, das construções que existem nas civilizações antigas, né? Eu iria depois te perguntar, mas isso é um assunto para depois te perguntar, as pirâmides. Isso. Eu não me conformo que pessoas como nós, assim aqui, né, com este corpo, conseguimos, né, fazer as pirâmides, construir. Exatamente. Gente, como? É loucura. Mas depois você conta das pirâmides. Isso. Então, esse nível de tecnologia cristalina, né, através dos conhecimentos estelares, que são conhecimentos científicos. O que a gente conhece como ciência, como tecnologia, são todas sabedorias estelares, de compreensão de como funciona a matéria, as leis da física. Então, isso é muito avançado, né, para essas civilizações. E então, quando chega na Era Atlante, já estávamos com um desenvolvimento tecnológico muito avançado, a ponto de ter o controle sobre os átomos. Tá? Então, os Atlantes, eles tinham tecnologia com base em cristal, tá? Com base em cristal, em geometria sagrada, em sons, vibrações, de controlar a matéria, fazer levitar blocos. Por isso que a gente vai falar sobre as pirâmides, tá? Calma, eu me lembro desse tempo. A gente vai chegar lá. Então, sinto muita falta. Realmente, né, nesse tempo, antes da queda de consciência, não existiam véus. Nós aportávamos aqui na Terra com a memória toda desperta. Da onde viemos, de qual estrela descemos, qual que era a nossa missão, o que a gente veio aqui fazer. Mais do que isso, nós estávamos telepaticamente conectados com toda a natureza. Então o ser humano, a humanidade terrestre da Era Lemuriana e Atlante, conseguia se comunicar com os devas elementais, os espíritos das plantas, os espíritos dos animais, e eles então viam, né, o que está para além da dimensão material na Terra, os seus reinos etéricos, os reinos de energia, os reinos de luz, que estão em outras dimensões da Terra. Entende isso? E aí essa é a memória original, sem véu, conhecimento de onde se vem, conhecimento do que nós viemos fazer aqui na Terra, nossa missão. E qual que é essa grande missão? É semear uma comunidade galáctica. Essa Terra é uma biblioteca viva, é um jardim. Existem aqui plantas, seres, né, nos mais diversos reinos, e todos os DNAs, tudo aquilo que foi inserido enquanto espécie nesse planeta, veio das estrelas. Cada espécie veio de uma estrela, cada planta foi trazida de um ponto do universo. E aqui na Terra, esse jardim de maravilhas, né, é que a gente tem essa grande unificação de muitas sementes das estrelas por conta dessa biodiversidade. Na verdade, aqui a Terra é o lugar dentro da nossa galáxia inteira com a maior biodiversidade. Nossa, que Sim. Que lindo ouvir isso. Esse é um planeta que é uma joia no universo. Nós estamos numa joia azul. Os estelares chamam a Terra de diamante azul.
Por conta que nós temos aqui mais de 75% de água, né, do ponto de vista geológico, né? Então, nós somos uma joia azul brilhante navegando pelo cosmos, né? Vendo das estrelas é assim. Agora, estando encarnado aqui, a história é outra, né? E é disso que a gente vai falar, porque a gente precisa se desprogramar de toda essa ilusão dos véus, né? Que foram colocados com um propósito, né, na humanidade, e a gente precisa entender isso bem claramente, quando da queda da consciência, tá? Então, a gente falou da origem da humanidade, né, que existe realmente, né, seres com a consciência mais evoluída que descem para essas dimensões de consciência para auxiliar a evolução das espécies. Então nós temos seres com a consciência mais evoluída que descem de outras dimensões de energia, de luz, outros locais do universo e vêm para os mundos de dimensões inferiores, né, com maior densidade, ou seja, mais afastados da fonte primordial, e aqui auxiliam semeando vida, para que esses mundos criados, a natureza, a obra divina, né, de Deus Pai e Mãe, possa ser fecundada com vida, para evoluir, né? Então, na era lemuriana e Atlântida é onde isso acontece, mas o que ocorre? Esses estelares, que na verdade somos nós mesmos, e eu estou contando a nossa história, somos nós. Eu me sinto muito honrada em dizer que eu faço parte. Muito feliz. Esses estelares que aqui vieram auxiliar em todo esse ancoramento da humanidade terrestre, nós passamos pela provação que é a dualidade. Nós estamos nós estamos num quadrante galáctico, Jô, que é conhecido pela zona do livre-arbítrio. O que é isso? Polaridade. Aqui as coisas estão divididas em polaridades muito fortes e nós estamos em um gradiente de densidade por conta do afastamento, né, da fonte da criação, uma vinculação com a consciência da separação, com os véus da ilusão. Então, quando nós viemos aqui com a memória toda desperta e experienciamos esses corpos na densidade gravitacional da Terra, o que acontece? Muita sabedoria, muito poder. O desenvolvimento tecnológico começou a simplesmente iludir os nossos sentidos e nasce nesses próprios estelares a vontade de seguir os seus instintos e exercer o seu poder sobre a Terra, não mais alinhados à vontade divina. Então é como assim, nós somos estelares que viemos aqui na Terra cumprir uma missão, que era um plano divino, exercemos toda a criação de uma estrutura genética, de uma civilização, de uma primeira comunidade galáctica, essa foi a primeira semeadura, mas caímos em tentação, digamos assim. Sim. Com os nossos instintos e muito mais, com a sabedoria toda desperta utilizada a nosso bel prazer. Então nos perdemos no poder, o poder, né, de saber e poder fazer o que quiser, o poder de criação completamente ascensionado, nos perdemos nesse caminho. E aí que acontece, né, o holograma Atlante, que é muito conhecido, que é o holograma do amor pelo poder e do poder do amor. Então, na essência, poder do amor, nós viemos aqui semear essa comunidade galáctica em luz, em amor, em harmonia com a natureza, para a evolução, esse era o plano divino, e caímos no amor pelo poder. Então saímos do poder pelo amor e entramos no amor pelo poder. Quando a gente entra no amor pelo poder, nós nos egocentramos. Ao invés da consciência da comunhão telepática, da consciência da unidade com toda a natureza e todos os seres sencientes, nós adentramos então na experiência do ego. Do eu, é meu, a terra é minha, o poder é meu, a riqueza é minha, os recursos são meus, eu quero para mim. Aí a gente alimentou a criação, né, de uma queda de consciência. E aí, quando eu alimento o meu ego ao invés de alimentar o todo, a vontade do todo, simplesmente o que acontece são inícios de conflitos. Conflitos que são primeiro internos e depois passam para fora e se tornam guerras. Guerras por territórios, guerra por recursos, e aí os próprios lemurianos e os atlantes entram em um conflito bélico imenso, de imensas proporções. O que acontece?
um desastre natural. Um desequilíbrio tão grande na grade cristalina planetária que se movimentam placas tectônicas e esses continentes submergem, voltam para a origem debaixo das águas. Sim, a gente está falando de milhares e milhares e milhares de anos atrás. Mais precisamente, a Lemúria, enquanto o continente afunda cerca de 12 mil anos antes de Cristo, então nós estamos falando aí 14 mil anos atrás, tá? E a Atlântida afunda em uma noite a Lemúria, de uma vez. A Lemúria afunda em uma noite. E a Atlântida, cerca de 2 mil anos, porque eram vários conjuntos de ilhas, tá? Afunda uma ilha e ela vai afundando aos poucos. Então, aproximadamente de 12 mil anos a 10 mil anos antes de Cristo, o completo afundamento desse continente também. Você sabe, Sérgio, eu não sei se foi você que falou, alguém comentou, mas me veio aqui, né, que a Atlântida demorou esse tempo todo para afundar, no caso, né, para que todos morressem, né, todos morreram, né, para que também as gerações das gerações fossem morrendo, né, dos pecados. Acho que tem até no livro de Enoque isso, não tem? Sim. Dos pecados, ou seja, o pecado respinga nos filhos dos filhos e assim vai para que encerre toda essa civilização que não deu certo. Eu gosto bastante de ressignificar esse conceito de pecado, porque isso está impregnado, na verdade, de um tom ameaçador, que foi muito utilizado por instituições para que gerasse medo. Sim. Entende? Então, eu gosto mais de falar numa lei universal que é ação-reação. É simples assim. Então, a ação que eles tiveram, de todo esse poder de destruição e de desequilíbrio que eles geraram para esse planeta, né, que foi tão grande que afetou a vida até em outros sistemas estelares, não só aqui, mas foi muito forte, né, foi aos poucos para que essa história ficasse bem lembrada. Entende isso? Sim. Todo esse fim remetesse a simplesmente a reflexão de que por mais que seja o poder, a tecnologia, o avanço que tenha um império, ele não tem maioridade sobre a Terra, que é a Mãe. Sim, entende a Mãe isso? Terra. E lembrando, né, Sérgio, trazendo a consciência e lembrando aqueles que esqueceram que Terra, a Mãe Terra, né, Gaia, Pachamama, é mulher, né? E a gente vive num mundo, posso falar, porque olha, no mundo todo, onde há um patriarcado que se levanta e onde as mulheres são escravizadas. Nós, mulheres, somos escravizadas no nosso trabalho, com a nossa maternidade. A partir do momento que você vira mãe, você já perde muito a sua liberdade, muitas oportunidades. Então, ou seja, tudo sobra para a mulher, onde há um patriarcado que está aí explorando e abusando das mulheres. Abusando da Mãe Terra, a Mãe Terra sente isso. Exatamente. As mulheres são unidas. Sim. A gente sente, né? Tanto que a gente tem essa ligação até na questão que acho que a Jana pode falar com mais. Eu quero trazer ela aqui ainda, viu? Eu vou trazê-la, né? Com certeza. Que ela fala, né? A gente tem, as mulheres são todas ligadas, interligadas, até pelo nosso ciclo menstrual, da nossa lua. Sim. Então, ou seja, nós mulheres somos poderosas, mas foi tirado nosso poder. A gente foi invalidada. É isso. E a Mãe Terra também chora com a gente. Ela sangra com a gente. Exatamente. E isso concerne exatamente essa queda de consciência, tá? Porque então, quando desse abuso do poder, muita sabedoria, poder transgresso, desviado, a gente entra num nível tão grande de egocentrado que a gente desrespeita a mãe. Essa é a primeira desconexão, que depois vai se desdobrar na origem do patriarcado e na perseguição das mulheres e em toda subjugação, né, do feminino, né, que na verdade agora a gente está num outro movimento de equilíbrio e de despertar do feminino, né, para que a gente entre novamente na harmonia do encontro do masculino com o feminino. Mas isso é assunto realmente para um podcast com a Jana, depois eu posso vir trazer também, quem sabe a gente faz até alguma coisa junto, né, Ju? Sim. Mas eu vou me atentar ao ponto, então, da queda da consciência. Nesse momento, na era lemuriana e atlântica, quando acontece essa guerra nuclear, tá? Esse desequilíbrio, e acontece o afundamento dos dois continentes aí, 10 mil anos antes de Cristo, aí o que acontece antes do afundamento completo da Atlântida? Existiam grandes sacerdotes,
que tinham essa informação profetizada, eles acessavam linhas de tempo do futuro e conseguiam prever que isso ia acontecer, por conta da corrupção egóica que essas civilizações passaram, né? Então, eles tiveram a consciência de preservar o conhecimento. Essa parte eu não sabia. Preservar o conhecimento. Sabe como é que eles fizeram isso? Não. Eles fizeram isso da seguinte maneira: existiam muitos templos de luz, eram as cidades naquele momento eram a maioria feitas de cristal. Era muito avançado. Lindo. Sim. Então, dentro dessas cidades existiam templos etéricos, subaquáticos, intraterrenos, na superfície terrestre, muitos templos. Templos etéricos. Sim. Templos de energia, templos cristalinos, templos de luz, né, que sustentavam o quê? Chamas, que sustentavam raios, que sustentavam consciências. Então existia dentro de uma das ilhas de Atlântida, que é Poseida, que era a capital de Atlântida, né, que era conhecido como Cidade Esmeralda, porque existia um grande templo de cura nessa cidade que tinha uma grande esmeralda. Esse cristal, né, foi transportado, assim como muitos outros, porque eles guardavam o que? Os akashas. O que é uma akasha? É uma memória energética, é uma memória espiritual. Os cristais, eles guardam memória espiritual. Toda a história que eu estou te contando está gravada nos cristais. Por isso que, inclusive na nossa tecnologia atual, nós usamos cristais como processadores, como microchips, para armazenar informação. Exatamente. Entende? Isso está na origem. Né? Não, o que eu estou falando aqui não está validado cientificamente. Sim. Hoje em dia, a nossa base de toda a tecnologia que a gente tem de smartphone, notebook, tudo chips de microcristal, microchips de cristal. A base é sílica, por isso o Vale do Silício é tão, né, a princesa dos olhos hoje em dia para quem é envolvido com tecnologia, né? Então, a base da tecnologia cristalina é muito antiga, tá? Então, quando nós tivemos essa queda da consciência e o fim dos continentes submersos de volta à origem aquática, né? Esses sacerdotes, eles têm a responsabilidade de transportar esses cristais mestres que estão nos templos etéricos de luz e levá-los ao quê? Com a informação preservada da memória para outros pontos do planeta. Aí é que está uma grande chave. Por quê, então? Queda da consciência, nós saímos de uma frequência de quinta dimensão de comunhão telepática com a natureza, com Gaia e com todos os seres que aqui estavam, e nossa consciência caiu para uma frequência de terceira dimensão. Aí sim nós nos sentimos separados, aí sim entra a reencarnação, aí sim entra os véus da ilusão. O esquecimento da onde que a gente veio, o que a gente está fazendo por conta do trauma. Quem sou eu? Trauma, falar. Do trauma gerado por toda essa experiência lemuriana em Atlântida. Sim. E para que os véus do esquecimento possibilitassem com que a gente aprendesse com o nosso próprio erro. Ou seja, é o tempo da gente revelar esse conhecimento, porque é o tempo da gente transcender todo esse karma. É o grande tempo profetizado. Nós estamos realmente no apocalipse. Eu ia dizer, o tempo é agora, não é depois, amanhã. Então é urgente. Exato. É o que te chama. Sim. Né? Então, para aqueles que já despertaram para este chamado, né? Assim como eu me coloco, porque a maternidade foi um chamado. Sim. Graças à maternidade eu fui buscar este algo mais que eu procurava. E graças ao sentimento de infelicidade, de falta de me encaixar, eu não me encaixo. Aonde eu vou me encaixar? Cadê a minha família? Eu acho bom compartilhar, não, né? Tem gente que se identifica. E quem se identifica pode sentir o chamado e buscar ajuda. Isso, né? isso então de onde eu me encaixo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Isso é o chamado de agora, do momento, né? De buscar isso. Mas e quem não sente isso, Sérgio? Tá muito desconectado? Não, na verdade, esse processo de despertar da consciência é por ondas, tá? É por ondas. Aqueles que têm a consciência mais sensibilizada e que têm uma missão de resgatar, né, esse conhecimento, vão se colocando à frente, transmitindo esse conhecimento, acessando e despertando, e o trabalho é de formiguinha mesmo.
A gente vai se conhecendo, vai se falando, vai ajudando, porque quando a gente fala somos todos um, é muito lindo, né? Ah, somos todos um. Na prática... Mas a prática, o que é? Cada um é uma parte do quebra-cabeça. A tua memória divina faz parte da minha memória divina, a tua história faz parte da minha história. E quando a gente se conhece, se conecta e vai se lembrando junto do que é a nossa origem, do que aconteceu na Terra, é que nós estamos trabalhando pela humanidade. Isso é muito bonito e é muito lindo, porque não existe, né, Sérgio, eu, por exemplo, né, como é que você chama? Consulente? Sim. Que é a pessoa que, no caso, você atende, né, através do seu trabalho, né? Eu sendo consulente do Sérgio não significa que eu seja inferior a ele, porque o que ele trabalha com todo o seu conhecimento, que você estudou muito, eu acredito, para estar aqui, né, e há de mim uma grande admiração por todo esse conhecimento que você traz, e a gente fica, nossa, ele está muito para ele saber, que legal, um dia eu quero ser como ele. Né, e a gente está aqui trazendo, né, de forma intuitiva, relembrando, trazendo à consciência pedaços, fragmentos, fractais de memórias. Exatamente. E que vai de encontro com o que às vezes você está procurando. Então, ou seja, é um trabalho coletivo de amor e evolução. Gente, isso é lindo. É lindo. Exatamente. E essa é a grande cura, porque lembra lá do começo? Sim. Qual que foi a origem da crise? Quando a gente parou de se sentir como um e dar mais valor ao que eu quero. Quando a gente acreditou que o meu império é o poder e parou de sentir o amor um pelo outro. Sim. Então, qual que é a cura dessa ferida? Onde a gente se encontra de novo, se olha no olho, se reconhece, dá as mãos para construir essa nova terra, essa nova humanidade. Sérgio, pensando aqui o povo que nos ouve, né, nossos irmãos queridos que nos assistem também, para quem quer saber mais, acho importante falar, me veio agora, quem quer saber mais dessa história, quem é leigo, que não... tô vendo pela primeira vez, assistindo na Chant FM. Como é que eu faço? Que grupo eu vou? Onde eu busco? Porque essa é a pergunta que se passa na nossa cabeça. Onde eu vou para saber mais dessa história? Eu senti conexão com essa história, eu senti o chamado. Onde procura? Procura Maravilha. você? Como então, é que faz? Eu vou dar um endereço cósmico para vocês agora, tá? Porque eu recebi uma orientação dos meus mentores espirituais para abrir uma comunidade, tá? Que lindo. Para compartilhar essas informações. Sim. E aí a comunidade tem referências de filmes, referências bibliográficas, músicas, textos, né? Lives também, que a gente já tem muitos cursos gravados, lives, né? Então a gente vai compartilhando esse material para fomentar exatamente essa onda de despertar. Então, comunidade Cristal, não perca, a gente vai deixar a referência aqui, o link, né? Podem chegar, que é gratuito, tá? A participação é de coração mesmo, a gente está compartilhando esse conhecimento para auxiliar nesse grande despertar planetário. Então, essa sementinha a gente está plantando, comunidade Cristal, para compartilhar esse conhecimento com quem está buscando, né? E chegou o momento da gente transcender as fronteiras e levar o conhecimento, a verdadeira origem, a verdadeira história para toda a humanidade. Que é uma verdade oculta, guardada, bem escondida. Pô, eu tenho 35 anos, Sérgio, e esse ano eu fui me reconectar com essa história que eu veio e falei, é essa história, pronto, não tenho dúvida nenhuma, é isso que eu estou buscando. Então, quantas pessoas que passam a vida inteira buscando e não conseguem encontrar algo mais? No final da Era Atlântica, como eu estava falando, os sacerdotes, né, levaram os cristais para vários pontos do planeta. Uma das construções mais avançadas da Atlântida era uma pirâmide de cristal, como um grande templo da Ordem Melquisedeque, que é a Ordem da Grande Fraternidade Branca Universal, que são muitos avatares que descem para planetas e estrelas para semear o conhecimento iniciático de reconexão com a centelha divina. Então, essa pirâmide de cristal é o primeiro templo, a primeira forma arquitetônica de ancoramento da Ordem Melquisedeque no planeta, da Grande Fraternidade Branca Universal. Esta pirâmide depois vai ser ancorada em uma civilização. Porque um desses cristais mestres que estava no templo de Poseida, o cristal mestre Atlante, é levado para o vale fértil do rio Nilo, aonde floresce a antiga civilização do Egito. Então, o Egito, na verdade, é uma colônia atlante. Olha que legal. As primeiras dinastias faraônicas são de seres atlantes, né? Que têm o papel e a função de resgatar o conhecimento iniciático atlante e transmitir para a humanidade, tá?
Mas, assim como nós temos o Egito, nós temos muitas outras civilizações, como outro cristal da Atlântida foi levado lá para o Vale do Indo, onde floresceu a civilização hindu, a Índia antiga. Outros cristais foram levados, né, para a Mesoamérica, né, o México, onde floresceram maias, incas, que também tem pirâmides. Sim, tá entendendo? México tem. O meu sonho é conhecer a pirâmide. Outra coisa, vamos falar sobre as pirâmides então, tá? Aí tá, né? Temos os maias, temos né, aqui o Egito, aí também, olha só, as tribos norte-americanas. Outros cristais foram trazidos para cá, onde floresceram as tribos norte-americanas, que, por mais impressionante que possa parecer, eles também construíram casas em pirâmide, são chamados tipi, as tendas indígenas. Bambu, uma pirâmide, era a oca do índio, né? Então, olha só, a memória atlântica de todo esse tempo está preservada em monumentos, em sinais, né? Em hieróglifos, em construções, a memória está viva. Nós somos descendentes lemurianos e atlantes. Agora, despertando dos véus da queda de consciência. Então, adentrando aos mistérios do Egito, né, que na verdade nós temos uma grande dívida histórica com o povo negro, com o povo africano. Porque Egito, na verdade, não é nem o nome da terra, na sua origem. Essa palavra Egito é uma palavra que vem do grego, Aegyptos, tá? E é como os gregos chamaram essa terra. Na verdade, na origem, o Egito se chamava Kemet, tá? E Kemet foi uma grande unificação de várias tribos, nações africanas, de reis, realezas, guardiões de grandes minas de ouro, guardiões de todo um conhecimento, uma sabedoria espiritual, verdadeiros sacerdotes da Mãe Terra, da natureza. Então, é a unificação desse povo, a raiz histórica, sociocultural e espiritual do antigo Kemet, que depois, no século VIII, né, é habitado por gregos e conquistado no século IV pelo Alexandre o Grande, que constrói o quê? Alexandria. E aí, a Biblioteca de Alexandria, o Farol de Alexandria, e aí a influência dos gregos, né, que roubam o conhecimento iniciático de Kemet, dos negros, e dizem que esse conhecimento veio deles. Então nós temos uma grande dívida histórica. Nossa, e aí vem a escravidão. E aí, esses reis, que são nobres, que são sacerdotes, sumos sacerdotes, são altamente avançados no seu nível iniciático, se tornam escravos. Por essa invasão desse território e a tomada de todo esse conhecimento que é multimilenar. Então, novamente, pela queda de consciência, pela escravidão do homem pelo homem, caímos e incorremos em erro atrás de erro. Eu ia comentar, nossa, é uma sequência de erros que, meu Deus. Pois é. Mas, o que é? Dentro disso tudo, a evolução, uma sequência evolutiva, né? Então, fim da Era Atlântica, o continente submerge, mas um rei sacerdote chamado Arlit-Vomalites, o rei sacerdote da Atlântida, vem então com aquilo que é chamado as Tábuas da Esmeralda. As Tábuas de Esmeralda. Esse rei Atlante, como um sacerdote, semeia então as Tábuas de Esmeralda. Dentro é guardado nos salões de Amente, que são templos ancorados abaixo das pirâmides. E aí se levantam as pirâmides como a grande representação simbólica da herança atlante. Como a grande representação simbólica, o que é a pirâmide? A pirâmide é a perfeição da conexão harmônica entre os 4 elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. Conectadas ao 5º elemento, o éter, o espírito. Então, o que é a pirâmide? É a unificação dos elementos para a conexão com o espírito. A pirâmide nada mais é do que um portal para as estrelas. Que lindo! É uma antena cósmica que recebe irradiações das frequências estelares e ancoram no corpo de cristal planetário e, ao mesmo tempo, envia informações da qualidade de consciência e da qualidade energética desse planeta para as estrelas. Então nós estamos falando de um portal estelar que está ligado e conectado com o que a gente chama de malha piramidal. Porque, que é outra informação, existem pirâmides por todo o universo.
que conformam uma malha de consciência piramidal, através do qual a consciência divina mensura o nível de consciência atingido num planeta. Ai, meu Deus, quanta informação, Sérgio, sério, meu Deus. Respira. Ai, vou até tomar água, gente. Aí quando eu fico assim, chocada, nossa, que linda. Aí ele vem com informação maior ainda. Eu falo, meu Deus. E aí, a gente fala de Hermes Trismegisto, né? O 3 vezes grande, que é o pai da alquimia, que é quem escreveu as Tábuas de Esmeralda, o Caio Balion, né? Pai do hermetismo. E a gente remete aqui no Ocidente o hermetismo como uma grande filosofia cósmica esotérica, né? Os alquimistas, a origem da alquimia, o pai da alquimia. Mas nós temos que lembrar que isso já é uma ocidentalização através da Grécia desse conhecimento que em Kemet estava nas mãos e no coração dos guardiões. Que eram os negros. O povo negro, o povo de Kemet, né? Os faraós, essa dinastia primeira, né? Que estava ancorada por essa força, né? Então isso é uma ocidentalização desse conhecimento. Já no Egito Antigo, Kemet, né? Nós tínhamos escolas iniciáticas. Eu ia te perguntar antes, né? Você falou, eu já vi muitas coisas na rede social, né? Que você já está conectado, já vê as coisas. O que são as escolas iniciáticas? Então, em Kemet existiam muitas escolas iniciáticas. Depois da queda de consciência, com qual missão? Resgatar o conhecimento esotérico, o conhecimento do espírito. E aí nós temos várias escolas, como uma representada pela Trindade Sagrada no antigo Kemet, que é Alçar, Alset e Heru, que nós conhecemos como Osíris, Ísis e Horus. Dentro da linguagem grega são termos. Em Kemet é Alçar, Alset e Heru, essa trindade. Então existia a escola de Ísis, a escola de Osíris e a escola de Horus, que eram grandes escolas que revelavam o conhecimento de toda essa herança atlante-lemuriana e a evolução de toda a humanidade até o despertar da divindade interior. Então o que essas escolas iniciáticas faziam? Elas tinham a missão de recordar a humanidade que caiu em nível de consciência da sua origem estelar. Por isso que as pirâmides não eram simplesmente lugares onde se enterravam, onde se mumificavam, né, o túmulo dos faraós. Não. Eram aonde estavam câmaras iniciáticas para que todos os sacerdotes pudessem se redespertar a sua conexão com as memórias estelares. Então, por isso que a Esfinge foi construída do lado das 3 pirâmides de Gizé. Olha, toda uma conexão. Por que a Esfinge? Primeiro, porque ela é uma guardiã da constelação Sírius, os felinos, os leões. Sim. Essa espécie tem a origem em Sirius A, é uma estrela da constelação de Sírius, tá? Então, os egípcios, né, eles têm uma ancestralidade estelar, cósmica, ligada a Sírius, tá? Então, os leões, né, esse corpo da esfinge, representa exatamente a evolução da raça humana, passando pela queda de consciência, retornando para a reconexão com a divindade interior. Despertando, então, a reconexão com as estrelas. Então, a esfinge olha para o futuro da humanidade. E o Egito, com as pirâmides, guardam as memórias lemurianas e atlantes para resgatar essa origem da humanidade e o desenvolvimento dessa humanidade na reconexão com as estrelas. Então, esse é o legado do Antigo Egito e nós vamos, no próximo podcast, falar mais sobre as escolas iniciáticas, sobre Yeshua, Madalena, como que a raça crística também está conectada com o Egito e como é que essa sabedoria está sendo ativada no nosso DNA para a reconexão com aquilo que nós somos. Então, fiquem conosco aí no nosso próximo episódio para conferir um pouco mais dessa história. Tá, Sérgio, agora eu quero saber, porque eu sei, né, eu ando olhando nas redes sociais, tá tudo lá, tecnologia, seres estelares, a gente olha, né, a gente tá por dentro de tudo, que você trabalha como um guia turístico, além, né, de você ser um terapeuta holístico, potentíssimo, como a gente pode acompanhar aqui. Eu vi que você tem uma viagem marcada, e convidando todos nós, olha,
tomara que até lá eu possa ir, porque é um sonho pro Egito, para poder ir lá e ver de pertinho, sentir tudo isso que você rezou aqui pra gente, todo esse conhecimento das pirâmides, da esfinge, de tudo mais. Exatamente. Eu vou te falar assim que eu estou me preparando algumas vidas para esse retorno, né? Então está sendo assim uma alegria transbordante, mas na verdade é uma orientação espiritual, porque estar ali naquela terra é trabalhar com energias e portais. Sim. De muita força aqui no planeta. E aí os seres estelares, né, eu sou um contatado, realmente eu tenho uma conexão consciente, eles me instruem na minha missão, quais são os portais que eu devo ancorar, qual que é o conhecimento que eu preciso passar, né, então eu estou aqui como um ser em missão, né, e todos nós temos a nossa missão, e quando a gente se reconecta com quem a gente é, com o nosso propósito, tudo se alinha na nossa vida, a gente cumpre a nossa missão, prospera, tem realização, tem abundância, tem prosperidade, tem alegria, tem amor, né? Então é onde a gente descobre o caminho dourado, né? Então foi esse caminho dourado que em sonho, tá? Eles me mostraram as pirâmides e que eu estava com um grupo de pessoas, e dentro desse círculo sagrado que a gente estava ao redor das pirâmides, eu montei uma geometria de cristal e estava falando em línguas estelares, em linguagem de luz, ativando esses cristais. E aí começavam a chegar seres das estrelas e acompanhar esse grupo. E aí eu acordei com a fala: você vai para o Egito. Deu um mês depois, eu conheci a dona da agência de turismo, a gente falou... Como é que é o nome da agência? Bem Vitor. E a Janete, uma grande, nossa, assim, alma antiga, há muito tempo, né? Eu estava esperando ela, me reconectar com ela. E assim, em uma conversa, um almoço que a gente compartilhou junto, já estava feita a ideia. O Egito, ela me falou assim que tinha toda, né, já foi várias vezes, tinha um roteiro já, né, e aí eu falei os tempos que eu precisava ir, né, qual que era o propósito, e em uma conversa já estava tudo estabelecido, um mês depois do teu sonho. Ou seja, é coisa do astral. Realmente, sim, assim, já estava tudo preparado, né? Como a gente fala, estava escrito nas estrelas. Aqui a gente está só seguindo a orientação de um plano maior, né? Que a gente sempre trabalha com amor e confiança. E se você sente esse chamado de estar se conectando, né? Com toda essa jornada iniciática que nós vamos fazer, por todos os mistérios dos hieróglifos, das construções, imagina estar falando tudo isso lá, sentindo a energia, né? Das pirâmides, da esfinge. Vamos fazer palestras, ativações, meditações, né? Vamos recordar, inclusive, ensinamentos do Egito Antigo, de exercício de respiração, de visualização, exercício de mantrificação, para que ativar o nosso corpo de luz. E vamos passar por uma experiência maravilhosa, né, que é uma grande iniciação dentro da grande pirâmide de Kéops, que nada mais é do que o centro da Terra. Ou seja, uma viagem totalmente espiritual, é uma viagem para dentro de si mesmo, isso, nessa reconexão. Exatamente, né, porque aonde que se encontra tudo? Onde que esse passado todo que nós estamos falando se encontra com o presente e se encontra com o futuro. A nova humanidade. A humanidade que tem a sabedoria espiritual, resgata a consciência com o divino, desperta a sua divindade interior e se coloca a servir a humanidade. Então, o propósito verdadeiro dessa jornada é sim a reconexão com o propósito divino, a reconexão com a sabedoria espiritual, mas para quê? Para que cada um de nós despertemos o co-criador divino que nós somos e possamos co-criar uma vida de abundância, de prosperidade, de alegria, de realização, de sonhos, de tudo que há de melhor, e que a gente está aqui para viver esse céu na Terra, para viver esse paraíso terrestre, tá? Então, é uma jornada, assim, para desenvolvermos nossa automaestria, fazermos um network holístico também, uma aventura, né? E possamos nos reconectar com toda essa sabedoria que está ali codificada em cada construção, em cada monumento, em cada templo que a gente vai estar visitando. Rô, espero estar junto nessa jornada. Meus mentores espirituais, ajudem, assim como facilitaram o caminho de Sérgio, facilite o meu. Gente, assim está feito. Rô. Gente, gratidão a todos que nos acompanharam aqui. Já está aqui, já deixei aqui, né, para quem está ouvindo a gente, deixa o seu Instagram. Isso, @Sérgio Cristal Solar, pode procurar lá que vai ser uma honra receber vocês, e lá no link da bio também vai ter o perfil da comunidade Cristal para vocês entrarem e fazerem parte dessa jornada de conhecimento, de compartilhamento de todas essas informações. Vai ser uma grande alegria receber vocês. Vamos encerrar com música? Vamos? Bora! Agora que eu descobri que ele canta, coitado.
Micael, santas estrelas no céu, com a luz diamantina acende a chama trina. Arcanjo Micael, santas estrelas no céu, com a luz diamantina acende a chama trina. Espírito de fogo, coração dragão, raio azul coroando a missão, comando estelar, Astacheran, expande na terra pura perfeição, comando estelar, Astacheran, expande na terra pura perfeição. Do cristal sideral nas asas divinas, abrindo a visão, consciência crística, pureza translúcida, força oracular, desperta memórias para regenerar, pureza translúcida, força oracular, desperta memórias para regenerar. Jai Mata Ganga, Jai Ma, Jai Ma. Jai Mata Ganga, Jai Ma, Jai Ma. Jai Sukrevaste Aldebaran Yolugron, Nova Jerusalém, comando Orion. Jai Sukrevaste Aldebaran Yolugron, Nova Jerusalém, comando Orion.